Pois é, indiretamente sim. Beleza. Então estamos gravando já aqui, aí eu te mando depois a transcrição e o vídeo sem nenhum problema, tá? Maravilha, cara. Alexandre, eu vou ficar numa outra tela aqui sem ver o seu rosto, tá? Mas não, qualquer coisa, você for mostrar alguma coisa, me chama aqui que eu retorno, tá bom? Ok. Eu queria começar, Alexandre, explorando um pouquinho a questão de geração de lead. Do que você tem vivenciado, de onde geralmente, e eu estou focando aqui, obviamente, em vendas B2B de média e alta complexidade, tá? É esse que a gente tá focando ali no livro. E de onde você tem visto geralmente vir as oportunidades que a área de vendas trabalha? A prática de SDR está disseminada, esse link com marketing está bem consolidado ou ainda tem conflito que a gente vê acontecer, até um tema muito batido, né? Conflito vendas, marketing, enfim. O que você tem visto nesse sentido de geração e entrada de leads? Maravilha. Bom, eu vou falar muito aqui da minha realidade, porque, de fato, há que se fazer uma separação muito grande do que é uma venda transacional ou até uma venda B2B de baixa complexidade, que você acaba atuando com isso, né? Boca de funil, você faz uma propaganda, você faz um impulsionamento, você gera um volume de leads, tem um time de SDR, de BDR ali para poder conversar. Isso a gente está falando de ticket baixo, né? De ticket ali de até 40 mil, alguma coisa assim, de tickets bem baixos mesmo. E aí, é o que a gente tem hoje no mercado, né? Assim, profusão. Quando a gente começa a falar de leads, que já está falando já de negócios que envolvem múltiplos decisores, que envolve um processo de contratação um pouco mais complexo, e aí eu estou falando também de tickets bem mais altos, você já não consegue fazer isso dessa forma. Então, é muito difícil de você capturar um lead dessa forma. Você pode até capturar, mas você vai ter uma escadaria gigante para poder subir, porque você vai pegar normalmente quem está ali numa função mais operacional, que foi impactado por esse anúncio que foi feito. O que eu converso muito com o meu time de vendas e com os clientes que fazem parte da nossa carteira é que a gente precisa fazer um ABM bem feito. Então, os leads de média para alta complexidade envolvem account-based marketing. Não tem jeito. Por quê? Hoje, quando você olha para o volume de informação e para o volume de abordagens que todos nós recebemos no mercado, é um negócio gigantesco. É insano. Concorda? Quer dizer, você recebe um monte de e-mail, recebe um monte de mensagem no LinkedIn, WhatsApp que você não pediu, um monte de coisa. Você é invadido com ligações. O meu telefone, por exemplo, já não recebe mais ligação. Nem o meu. De número desconhecido não recebe. Então, assim, o que você precisa fazer é construir relacionamento. Em vendas B2B de média e alta complexidade, o que vai levar você para a realização de bons negócios é, de fato, esse relacionamento que descamba em confiança, e aí sim você vai conseguir estabelecer um contato mais comercial, gerar negócio com isso. E isso não acontece de uma hora para outra. Então, eu tenho dito para as empresas que, inclusive, eu faço consultoria, que você pode ter os dois mundos caminhando juntos. Você pode ter um cash call, que é esse de ticket mais baixo, gerando um produto lá mais baixo, que você consegue conversão mais rápida, etc. E você pode trabalhar na alta complexidade, que são os grandes tiros, né? Você vai fazer negócio de 1, de 10, de 30, de 50, de 100 milhões de reais, que levam a organização para outro patamar de resultado. Então, assim, é disso que a gente está falando. Agora, como é que você constrói essa relação? Todo mundo está querendo construir isso. Envolve você entender qual é o ambiente de negócio daquela organização, qual é o segmento que ela atua, tem que ler relatório dela, tem que ver se tem notícia sobre ela, tem que pesquisar quem é o seu interlocutor. O que você vai falar? O que esse cara curte? O que esse cara comenta? O que esse cara publica? O que está na agenda dele hoje, né? E você tem que começar a interagir com isso, se isso fizer sentido para você, né? Então, assim, você começa a interagir com isso gerando esse tipo de relacionamento. Troca conteúdo, comenta,
gera uma proximidade, um engajamento, mostrando que você domina aquele tema também, que você se interessa por aquilo e que você também vê caminhos de soluções ou caminhos de endereçamento disso, ou coloca isso de uma maneira onde aquele segmento, grande parte das empresas que atuam naquele segmento, vivem esse mesmo desafio, né? E aí você começa a trocar com esse tipo de coisa, você vai criando uma reputação a respeito, talvez, daquela temática que você esteja conversando ali, e você vai ganhando a confiança das pessoas. Então, hoje, um vendedor de B2B de média e de alta complexidade, necessariamente, ele precisa também construir a reputação dele. Ele precisa demonstrar conhecimento, ele precisa produzir conteúdo, ele precisa compartilhar conteúdo. Porque se ele chega nessa pessoa e imediatamente já faz uma oferta, acabou. Vai ficar muito claro ali que o grande objetivo dele era só esse. Quando, na realidade, a gente precisa ter, vamos dizer assim, tudo faz parte. O mundo é feito de interesses, né? Todo mundo tem interesse. Mas tem que ficar claro ali alguma coisa mais genuína de se interessar por aquela temática, por aquele desafio e tentar buscar caminhos também para solucionar, para discutir aquela questão. Então, é complexo não só o ambiente decisório dentro das organizações para você levar até uma decisão depois que você entra. O anterior, que é a prospecção, também é. Então, você tem que juntar esse ABM com uma série de coisas. Você tem que realizar eventos, você tem que participar de eventos. Aí você imagina, você produz conteúdo, depois você vai encontrar a pessoa, pessoalmente, que consumiu o seu conteúdo. Olha que legal. Você já quebrou todas as barreiras ali, né? Então, assim, aquele rapport imediato já acontece. E aí você consegue discutir em outro patamar. E aí Perfeito. essa relação é que vai levar você a conseguir ampliar o seu volume de contatos que depois podem, de fato, derivar para bons negócios para ambas as organizações. Até porque o que a gente tem que pensar é o seguinte, toda vez que a gente vai fazer um negócio para alguma organização, o que a gente tem que ter sempre em mente é de que maneira que eu consigo ajudar aquela organização. De que maneira essa minha solução, esse meu produto, esse meu serviço vai gerar um impacto positivo nela. Se isso for genuíno, cara, assim, isso é fantástico e esse é o início de qualquer boa conversa de negócio. Tá, nesse processo de construção de relacionamento, eu gosto de separar aqui em duas grandes tarefas aí dentro, digamos assim. Uma é essa parte de conhecimento e de entendimento quem é a outra parte, porque você mesmo disse, né? Eu preciso me interessar por aquela pessoa e descobrir detalhes com relação à empresa e ao interlocutor da outra parte, ao potencial lead, e a parte de construção, de fato, conteúdo e etc. Quem que nas estruturas comerciais é responsável por isso? É o vendedor? É uma área de inteligência que suporta o vendedor? Isso está, de alguma certa forma, estruturado dentro dos processos de captação ou fica muito a cargo individual de cada um dos membros daquela equipe comercial? Como é que você organiza isso dentro de uma estrutura comercial? Maravilha. Qual o mundo ideal? É que eu tenha trabalhando, suportando o vendedor, alguém de inteligência de mercado e uma pessoa de marketing. Esse é o mundo ideal. Por que é o mundo ideal? Porque ele vai ajudar a pensar, ele vai ajudar a produzir os conteúdos, ele vai ajudar a produzir os comentários, ele vai ajudar a fazer um monte de coisa, né? Obviamente, isso tudo aí a gente está botando num bolo aí, todo mundo utilizando o IA à vontade hoje, né? O IA dá uma celeridade grande, né? Só para a gente não deixar isso de lado, porque essa é uma realidade hoje que não muda mais. Quem não usa está fora do mercado, não tem jeito. Sem dúvida. Então, assim, esse é o ideal. Mas você tem muitos vendedores que atuam sozinhos. Sozinho. E uma coisa que a gente tem que ter é o seguinte: nenhuma organização vai conseguir abraçar o mundo com as pernas. Os recursos não são infinitos. E quando você fala de grandes negócios, você fala de ABM, você está focando em quê? Você está focando em uma conta. Duas contas. Então, esse profissional que atua com isso, ele tem 10, 20, 30 contas no máximo. Ele foca nessas contas. Então, esse é o trabalho dele. Ah, Alexandre, eu quero atingir um volume grande. Então, você não vai fazer isso. É outro tipo de negócio. Você não vai fazer em alto volume isso. Só você pegar as Big Four. É a mesma coisa. Eles vão justamente nisso. Eles têm produtos para micro e para pequenas e médias empresas, nem tem produtos para enterprise.
Quando a gente fala de ABM, soluções customizadas, alta complexidade, a gente está falando, invariavelmente, de enterprise. Sim. Então, assim, e esse é um mercado restrito. Então, a gente pode separar a enterprise de algumas formas. Se eu pegar aqui hoje o mercado brasileiro, eu estou falando que eu tenho 24 milhões, segundo o mapa das empresas do próprio governo federal, tá? Eu tenho Tá. 24 milhões de empresas, 25 milhões agora, mais ou menos. Dessas, 15 milhões são MEI. Então, restam aí 9 milhões. Dessas 9 milhões aí, estou falando ali que de microempresa e pequenas empresas são 8 milhões e pouco. Então, sobra ali entre médias e grandes 600 e poucas mil empresas, mais ou menos, pelo último número que eu vi. Tira as grandes dali, aquelas que não estão listadas, que faturam ali acima de 90, de 100 milhões de reais, esse número vai cair para 100 mil empresas ou menos, 50 mil empresas talvez, no máximo. Você vai para as organizações que a gente tem listada, são 447 empresas só listadas na Bolsa, com uma capacidade de compra gigante. Ou seja, se o teu mercado for atingir as empresas da Bolsa de acordo com o teu produto, você já tem um mercado gigante ali. Vou te dar só um dado que a Live Universo gosta muito, que é a educação corporativa. Se você for fazer a conta do valor investido por essas organizações, só as listadas na Bolsa, você está falando ali de quase 3 bilhões de reais de investimento em educação corporativa só nessas 447 empresas listadas. Então, assim, isso aí já é um mercado maravilhoso já para atingir. Porque a gente tem que ter em mente essa outra coisa. Eu vejo um monte de gente falar em TAM, SAM, SOM, segmentação, verticalização. Na hora que vai para o mercado, cara, quer atender todo mundo. Essa falta de foco é que leva à dispersão de esforço. Então, tenha foco. Isso eu disse, inclusive, no podcast, eu lembro disso. Eu falei até com o Alex isso assim. Isso não quer dizer que você não vai atender as outras organizações. Você vai atender qualquer organização que te procurar. Mas o teu esforço, ele está focado naquilo ali. Ele está com artilharia para um mercado muito específico ou para contas muito específicas que você deseja atingir. Quando eu montei, por exemplo, a diretoria de soluções corporativas da Eudux, assim, era a Estácio, né? Então a Estácio não tinha reputação para isso. Então eu tinha que trazer as pessoas para dentro da Estácio. O que eu fiz? Eu fiz o que a Live faz. Eu fiz um monte de eventos de relacionamento. Chamava expoentes de mercado para discutir determinados temas, convidava as pessoas, era o presidente, vice-presidente de alguma organização, enchia aquilo ali, a gente estabeleceu o relacionamento. E assim a área floresceu com muita velocidade. Eu saí de um EBITDA inicial de 1,5 milhão, né, no primeiro exercício, que foi meio ano, mais ou menos, no segundo ano já entregar um EBITDA positivo de 7,5. Então, assim, maravilhoso. Então, muito rápido. Por quê? Você tem que ter as estratégias específicas para esse tipo de mercado. Então, escolha quais são as batalhas que você consegue lutar. Senão, Perfeito. você vai dispersar a munição e você não vai conseguir chegar no objetivo que você quer. Perfeito. Eu estou agora, acho que é a 15ª, 16ª entrevista que eu faço até agora, e do que você me trouxe é a primeira, eu estou falando com executivos, tá? Sempre, com quem está Uhum. na linha de frente, os mais diversos segmentos, sempre B2B, de commodity a software, enfim, de tudo já passou por aqui. Mas é a primeira pessoa que me fala da importância do vendedor construir a sua própria reputação, publicar conteúdo, enfim, ter esse trabalho proativo na construção da reputação. E a pergunta que eu te faço, até saindo um pouco do roteiro, é a seguinte: até que ponto as empresas entendem que essa é uma atividade institucionalmente importante para a sua equipe comercial? Até que ponto esse tipo de ação para construir a reputação e, através dela, estreitar relacionamentos ainda está na mão de poucos vendedores que entenderam isso, e a empresa está refém desses vendedores nesse sentido, e ainda não conseguimos trazer para ser uma prática corporativa institucionalizada. Faz sentido o que eu estou falando? Faz todo sentido. E eu diria para você o seguinte: a distância entre as empresas que vão ganhar competitividade, olhando para isso que a gente está conversando, só tende a aumentar. Então, assim, não tem jeito. Por quê?
Se você não prepara o teu time de vendas para que eles consigam e estimula eles e treina eles e para que eles tenham essa trajetória, por quê? O vendedor é o primeiro representante daquele CNPJ que qualquer executivo de qualquer empresa vai falar. Esse cara, eu vou dizer aqui uma palavra aqui, não sei se vai poder sair na gravação, mas ele tem que ser foda, porque esse cara está representando a minha empresa. E o que a gente vê na maioria das organizações hoje é contratar muita gente medíocre, porque paga muito pouco. Então, assim, a gente tem que parar com essa profecia autorrealizável que é contratar mal, pagar mal, dar treinamento ruim, poucas ferramentas e ter um turnover grande e reclamar que o vendedor não alcança o resultado. Essa é a linha que todas as empresas vendem. Se você não mudar isso, acabou. E quando você vai para o mercado de alta complexidade, então, quando você vai negociar, a gente não está falando mais de transação. Aquele vendedor que vai lá, apresenta, depois negocia preço, envia o contrato, isso não existe mais. Assim, não existe. O que esse vendedor hoje ele tem que fazer, ele tem que ter conteúdo mesmo. Sinto dizer isso porque ele tem que fazer, vai fazer um spin, vai fazer um diagnóstico. Sem conteúdo, ele vira um papagaio, ele vira um robozinho de um script. E isso, cara, é chato. Ele tem que ter conteúdo para fazer um diagnóstico consistente, porque o diagnóstico é que vai fazer com que ele construa, em conjunto com o cliente, o entendimento de qual é a situação real, para que aquele cliente reconheça depois o valor na solução que ele está apresentando. Porque depois ele tem uma jornada de decisão. Ele tem que mapear as stakeholders, ele tem que ver quem é o champion, ele tem que saber se o valor realmente está conhecido, ele tem que saber se há maturidade para continuar nessa negociação, se há uma timeline definida, se não há uma timeline definida. Ele tem uma série de coisas que ele tem que olhar e ele não olha. E aí você escuta um monte de gente falando assim, o pipeline ele não converte mais do que 15%, 20%. Eu não consigo acertar o meu forecast além disso. 25% é um cara que está indo bem para caramba lá no forecast, porque a maioria daquelas oportunidades que estão lá no forecast são fake. Elas não têm uma estrutura de fato adequada para serem consideradas. E na hora que você bota, derivado do livro Shift, isso, que é a maturidade decisória das oportunidades, você derruba mais de 50% do teu pipeline, na hora que você aplica essa matriz. Porque não tem jeito. E aí você vê, o que o vendedor ele diz a respeito do pipeline? O cliente disse que vai fechar. Né? Assim, está quente, está morno, está frio. Exatamente. Cara, isso é um negócio, assim, é surreal. Qual é a base que sustenta isso? Nenhuma. Entendeu? Achismo puro. E é por isso que não acerta. É por isso que os gestores sofrem com uma imprevisibilidade gigante do forecast. Tem que ter maturidade. E a maturidade ela vem desde a preparação do time de vendas até a aplicação do método correto para ele construir essa jornada de valor. Que é muito simples. Todo mundo fala, vou vender valor. Assim, não é isso. É uma jornada. Então, assim, para sair dessa coisa de ficar negociando preço, para sair disso tudo, tem que ter essa jornada. E tem que entender adequadamente como é que acontece essa jornada decisória dentro do cliente. E o vendedor, ele deixou de ser o cara que convence para ser o cara que arquiteta a decisão. E é isso que eu bato de forma recorrente já há algum tempo. Isso está no livro Shift. Se ele não for um arquiteto de decisão, ele não tem como saber o que vai acontecer na vida dele. Ele não tem como ter previsibilidade. E ele não tem como entender esse jogo anterior, inclusive, do ABM, de por que ele tem que construir esse relacionamento, essa confiança, e por que ele tem que ser um gerador de conteúdo e ter reputação. Ele não entende. Legal. Qual que é o maior erro que você acha que as pessoas, que os vendedores, que as equipes cometem ao fazer esse diagnóstico, particularmente do mapa do poder, ali, do processo decisório? Por que isso não dá certo na maioria dos casos? Porque eles simplesmente não fazem. Não é porque não dá certo. Quer dizer, não é nenhuma questão de fazer errado, é uma questão de não fazer. Não fazem.
Assim, se você conhece, assim, e eu vou pegar um exemplo, é mais fácil nisso, né? Quando você vai Hum, para as SAs de capital aberto listadas na bolsa, o organograma está lá. perfeito. Quando você vai para uma de fechado, o que é o problema? Se você não vai conseguir falar, ter essas informações, se você falar com o supervisor, com o coordenador, com o analista. Agora, se você falar com o diretor, com o vice-presidente, com o presidente, ele não tem nenhum problema em contar para você como é que é a estrutura. Até porque, como é que você vai saber como é que é a estrutura de decisão? Como é que é o processo dele de compra? Passa por onde? Por quem? Quem é responsável pelo quê? Quem é que valida o orçamento? Quem é que valida tecnicamente? É um comitê que faz isso? Se você não entende, nos meus tempos lá atrás de Xerox, lá atrás, 90 e pouco, a gente tinha um curso como é que era o nome do curso? Era Vendendo baseado no comprador, alguma coisa assim, compras. E lá você tinha que entender como é que funcionava compras. Isso lá em 90 e pouco. Como é que era esse processo de compra? O que é que estava envolvido em compras? Como é que acontecia? As pessoas hoje simplesmente, assim, o vendedor, ele já tem um estigma ruim já, que é cultural nosso, né? Assim, e acaba sendo, hoje você vê um monte de gente anunciando um monte de coisa e todo mundo fala de pitch. E aí você vê as pessoas falando assim, olha, se alguém te falar isso, você não diz isso, diz aquilo outro. As pessoas continuam achando que ser vendedor é ser um falastrão. Uhum. Ser vendedor não é ser um falastrão. Ser vendedor é entender exatamente aquilo que está impactando os resultados daquela organização e como aquilo que você comercializa, seu produto, seu serviço, a sua solução, impacta positivamente aquilo. Tem um teste que eu faço, eu desenvolvi um framework de vendas B2B de alta performance. E aí tem o item 1, que é o Business Self-Mapping, é uma autoavaliação da organização. Tá. Tem 10 itens ali dentro. O primeiro item eu chamo de DVB, diferenciais, vantagens e benefícios. Pergunta para qualquer vendedor seu aí da live, quais são os diferenciais da live? Não é um achismo interno, é em relação ao mercado. Você vai ver que você vai fazer um escrutínio disso, você vai ver que não são diferenciais, porque os seus concorrentes todos vão fazer isso. O IBMEC faz, a SPM faz, a Dom Cabral faz, a FGV É, faz, todo mundo faz. professor de mercado, metodologia prática, é isso aí. Qual é o teu Qualquer um diferencial? fala. Perfeito. E aí, se você não sabe isso, cara, se você não tem um diferencial, você tem que buscar ter. Porque depois desse diferencial, ele tem que descambar o quê? Para uma vantagem. Por que que eu deveria contratar a Live University e não a FGV? E não a ESPN? Qual é a vantagem que essa empresa vai ter? E depois isso tem que derivar para o benefício. Benefício. O que que a organização ganha porque você está dando essa vantagem para ela? Isso tem que ser tangível. Isso não pode ser algo abstrato. Então, se você não entende essa jornada, né, como é que você vai conversar com seus clientes? Porque quando você chega para conversar com qualquer um, por mais reputação que você tenha, se o cara tem até intimidade contigo, ele vai dizer o seguinte: cara, o que você entrega, tem 30 que entregam. Sim. O que você está me trazendo aqui de diferente? Então, a organização, na sua gestão, os seus líderes, tem um papel super importante nisso também, que é definir isso claramente. E você pode perguntar para a maioria dos empresários, não vai saber dizer. Isso não é uma coisa fácil. Todo mundo acha que falar em diferenciais é fácil. Isso é muito complexo, principalmente se você for estruturar isso adequadamente. Então, assim, esse é um exercício que toda organização deveria fazer, inclusive com o seu time de vendas, porque isso é que vai desenvolver, de fato, um bom entendimento para que ele consiga conversar adequadamente, para que ele consiga levar uma informação relevante dentro do seu discurso quando ele estiver falando sobre as suas soluções. Isso faz parte, não tem jeito. Eu diria até que não incluindo o time de vendas, mas principalmente no time de vendas, porque o que a gente percebe, até uma dor aqui da live, né?
nível de diretoria, por exemplo, a gente tem claramente os nossos diferenciais, para a gente funciona, quem desenvolve o produto consegue mais para o vendedor materializar isso em palavras, em exemplos, Aham. em argumentos, é muito difícil fazer chegar na ponta. Faz um teste, Rafael. Separa o Alex Leite numa sala e separa o Henrique na outra. Faz a mesma pergunta para eles. Você não vai ter a mesma resposta. Vou fazer. Vai ser divertido. Vai ser divertido. Falando um pouquinho, Alexandre, sobre esse processo, beleza. Entendi a questão do mapeamento. E nas entrevistas que eu tenho vendo, quando a gente fala do dia a dia do pipeline, de manter os leads engajados, enfim, de avançar nesse processo, há muita divergência de opiniões. Tem Aham. aqueles que focam muito na tecnologia, então no CRM, o que o CRM tem que fazer, a regra do CRM, etc. Tem aqueles que nem usam CRM, tem aqueles que usam CRM porque mandaram usar e ponto final. Tem aqueles que defendem muito uma autonomia do vendedor e uma confiança muito grande, outros menos. Eu queria saber a sua opinião. Qual que é na sua metodologia, nem só na opinião, né, na Certo. metodologia por você publicada, o papel da tecnologia e dos processos nesse ciclo longo, que vamos passar ali alguns meses com este Aham. lead tramitando dentro da equipe comercial, né? O CRM, ele é uma ferramenta super importante para te dar o pace, né? Para saber o que está acontecendo, como é que ele está. Ele te dá essa visão. A outra função que eu acho que é a mais importante de todas do CRM, eu também vejo muito pouca gente utilizar, é a inteligência de negócio. Então, ali, você tem. E aí, eu acho que às vezes falta essa clareza para o time de vendas entender por que ele tem que preencher o CRM. Isso vai ajudar ele, vai dar inteligência para ele. Entendeu? Então, assim, além de dar inteligência para a organização, quem é que está comprando de mim, o que está comprando de mim, por quanto está comprando de mim, quanto tempo está comprando de mim, entendeu? Onde está comprando de mim, de onde? E por aí você começa a ter isso. E você tem inteligência artificial hoje que você acopla ela ao teu CRM e ela te ajuda a fazer leituras fantásticas, estratégicas daquela informação que está ali dentro. Então, isso é Perfeito. extraordinário. Então, assim, até porque se você coloca os diagnósticos que foram feitos lá dentro, que tem que ser preenchido direito, né? O mapeamento, o mapa político daquelas organizações, o processo de compra, você coloca isso tudo lá dentro do CRM. Você imagina você segmentar isso, entender pelos portes de empresa, como é que isso acontece em cada uma das empresas, você ter esse mapa mental do que está acontecendo, como é que funciona. Ele começa a te dar um volume de informações, uma qualidade de informação para melhorar a tua interação com os clientes que é maravilhosa. Aí você tem os indicadores atrelados a isso, né? Então, os indicadores, eu tenho dito muito isso, os indicadores eles são contábeis, né? Eles contam uma história que passou. Pode pegar todos os seus indicadores, eles vão contar o que passou. Quantos contatos você fez, quantas propostas você enviou, quantas negociações você iniciou, quantos contratos você fechou. E você vai dizendo isso. Eu não vou entrar nem nos de marketing aqui, tá? Não vou falar de CAC, não vou falar de nada disso, não vou falar de LTL, não vou falar de nada disso. Então, assim, esse é um tipo de coisa que conta a história e ele, de fato, ele garante um pace. Tá? Então, essa função ali é muito interessante de você manter isso. Mas eu comentei com você da maturidade decisória das oportunidades. Essa maturidade decisória das oportunidades, ela tem 5 elementos que são principais e tem que estar ali dentro. E elas têm que fazer com que essa oportunidade possa estar no pipeline ou não possa estar no pipeline. Então, você tem, nesses 5 itens, você tem um item que se chama fit da conta. Aquela conta tem fit? Por que ela tem fit? Ela tem orçamento, ela está no momento, ela tem a cultura para isso. Então, assim, ela tem uma série de coisas que você vai ver se ela tem fit ou não para organizar aquilo. Porque senão não adianta, vai ficar perdendo tempo. Ele nunca vai ter orçamento para aquilo e vai continuar conversando para quê? Ela não tem nem porte, às vezes, para estar no teu pipeline.
do Tá tipo bom. de solução que você faz. Então, assim, o fit, ele já diz ali para onde você vai. Pode ter exceções? Pode ter exceção. A outra coisa, mapeamento do stakeholder. Se você não tem esse mapeamento claro, para você saber, você acha, outro dia eu estava fazendo uma palestra para o pessoal do Sair do Papel e teve um empresário ali, dono de uma startup, estava até fora do país, e ele estava tentando trabalhar com um grande banco. E ele estava reclamando que esse banco não avança na negociação de jeito nenhum. É um banco grande que a gente tem aqui no Brasil. Tá. Ele não mapeou os stakeholders. Certamente tem uma ou outra pessoa ali dentro que está influenciando negativamente esse avanço, está impedindo esse avanço dele. E ele não consegue enxergar isso. Então ele fica sempre na sensação de que ele não está conseguindo assim fazer alguma coisa na realidade. De fato é ele, porque ele não fez o mapeamento para entender isso. Porque ele, depois que ele entender isso, ele tem que criar a estratégia para mitigar isso. Às Bom. vezes essa estratégia é porque, olha só, quando você olha para o mercado como um todo, e você olha para a sociedade como um todo, tem três coisas que fazem parte da nossa vida. Eu, que se eu fosse fazer graduação de novo hoje, eu ia fazer essas três. Filosofia, não é isso? Antropologia e psicologia. Isso está intrinsecamente envolvido no negócio que a gente faz, vendas. Isso, quando a gente fala de antropologia, a gente está falando de microsociedades dentro da empresa, né? Estamos ali falando disso, né? Então, aí você tem tem um Mus, um antropólogo que diz que ele faz o ensaio da dádiva, e ele diz o seguinte, que dar, receber e a reciprocidade geram vínculos extraordinários entre as pessoas. É a confiança que a gente está falando, né? O Perfeito. antropólogo diz também que são sistemas culturais dentro da empresa, você tem tabus dentro da empresa, você tem agendas políticas dentro da empresa. Você tem que saber o seguinte, se ele fizer negócio contigo, alguém ganha, alguém perde. Assim, às vezes a gente não consegue ter essa visão, mas a gente precisa. E quando a gente começa a ter essa visão muito clara, a gente começa a ter uma coisa que eu também falo muito, que é a intencionalidade em tudo que a gente faz, em todas as interações que a gente faz com o cliente. Então, isso tem que estar muito claro na cabeça das pessoas. E é a mesma coisa quando você vem para a psicologia ou para o nudge, né, que é do comportamento, que faz parte do livro Shift, né? Que é como é que isso acontece, né? Como é que você gera esses gatilhos, inclusive, para você ir avançando, né? As pessoas que eu não falo, quando eu estava falando lá atrás da prospecção, dá para trazer aqui um pouco de priming. Priming nada mais é do que a tradução por isso, que é a preparação. Que tipo de informação que eu posso colocar nesse contexto que no momento que eu for conversar com aquele cliente, aquilo vai despertar o gatilho dele. Eu já vi isso em algum lugar. Isso aqui vai funcionar. Então, a gente usa pouco isso porque a gente não tem intencionalidade. O framing, como é que a gente organiza a própria reunião que a gente vai fazer? Como é que a gente organiza a nossa proposta? Para que o cliente leia da forma como a gente entende que ele tem que ler, para ele ter um entendimento adequado, ele não ir só lá no bota online, qual o preço. Então, assim, a gente precisa construir, tem que ter intencionalidade para isso. Como é que eu uso prova social para isso? Como é que eu uso ROI? Se você for pensar o seguinte, fazer uma pergunta, existe decisão puramente racional? Não. Isso é uma ilusão. Zero. Então, assim, às vezes muita gente também questiona assim, mas o meu ROI era superior aos concorrentes, ele fechou com o outro. Por que ele fechou com o outro? Porque tudo isso que eu estou te falando, o outro lado viu. O outro lado provavelmente tem a confiança. Quantas vezes você ouviu isso? Ah, eu prefiro contratar o Rafael, porque eu sei que ele é um pouco mais caro, mas se der qualquer problema, eu confio nele e vai resolver. O Alexandre, eu nunca fiz nada com ele, eu não vou correr o risco. Isso vem, inclusive, de uma história muito antiga, na época que eu trabalhava na Xerox, e falava isso da IBM. Nunca ninguém foi demitido por contratar a IBM. Que era, assim, É que era o lógico. seguinte, se você contratasse uma outra organização de mercado, entendeu? Sim. Assim, talvez não fosse a melhor solução e aquele cara ia ser culpado disso. Então, por isso que eu falo assim, até esse modelo todo, ele impacta na reputação da empresa, na reputação de quem está.
na carreira dessa pessoa que está contratando. Olha quanta coisa a gente tem envolvida. Isso é que eu chamo de complexidade. Dessa forma que a gente está conversando aqui, Rafael, garanto para você que você não conversou com ninguém, porque ninguém enxerga essa complexidade da forma como eu estou te colocando aqui, e ela está muito bem colocada no Shift. Então, assim, isso foi uma dedicação gigante de tempo, de pesquisa, de casos. São mais de 250 contratos realizados já de vários portes, entendeu? Contratos de 100 milhões, de 30 milhões, de 5 milhões, de 500 mil, de tudo quanto é tamanho que já foi feito. Como é que isso se deu, né? Como é que aquela interação aconteceu, né? Como é que foi o desdobramento e toda a jornada para que aquela aquisição pudesse acontecer a contento. Então, assim, a complexidade é hoje inerente a esse negócio. Vai estar na frente, estará na frente quem conseguir entender isso, quem conseguir se aprofundar, quem conseguir se preparar e quem conseguir entender adequadamente isso. Quem não entrar Perfeito. nesse jogo vai continuar numa outra direção. Eu vou te dizer uma coisa. Sabe qual é o tamanho do mercado B2B no Brasil? Pô, não sei. 3 trilhões de reais por ano. Ele é mais do que o dobro do B2C. Você sabe quantos por cento disso está no e-commerce? Não sei. 5%. Caramba. Então, aí você vai, tá mais, não tá, porque tem gente que coloca no mesmo bolo, por exemplo, portais como o Ariba. Por exemplo, o Grupo Udux é meu cliente, e eles usam o Ariba, que é a SAP. Sim. O que a gente faz? A gente negocia tudo antes. A negociação foi com o presidente da empresa, foi essa coisa toda. Negociamos tudo antes. Depois, para onde é que vai? O contrato é colocado no Ariba, o faturamento é feito pelo Ariba. Aí tem gente que coloca isso como e-commerce. Não é e-commerce. E-commerce é Entendi. quando a pessoa vai lá na sua página e compra de maneira autônoma, é autosserviço. Isso é e-commerce. Então esquece isso. É 5%. E é o que você vê no teu feed, no LinkedIn, no Instagram, em tudo quanto é lugar? Todo mundo oferecendo serviço para aprender a vender aonde? E-commerce. 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 B2B É e-commerce. 5% em valor? Só em valor. 5% em valor. É, É muito pouquinho. mas só voltando, você tinha falado, eram 5 aspectos, né? Foi fit da conta, o mapa dos O fit da stakeholders. conta, o mapa dos stakeholders, a maturidade da oportunidade, que você vê que vai incluir um outro ponto, que é o reconhecimento claro do valor colocado por essa organização, porque senão não tem jeito, e o diagnóstico bem feito. Então, diagnóstico, valor, fit, maturidade, stakeholders. São 5 itens. E aí você tem uma gradação por isso. Se você olhar, foi meu penúltimo artigo no LinkedIn, não sei se você assina a newsletter A Voz das Vendas B2B no Brasil. O penúltimo artigo, ele fala justamente isso lá. E tem todas as etapas e tem um presente lá se você quiser baixar o manual, a planilha já programada, tudo como você faz para você aplicar no seu pipeline, está lá disponível para quem quiser. Então lá você vai ver como é que funciona essa maturidade decisória das oportunidades. Vou baixar sim e vou comprar o livro também, porque eu fiquei agora super estimulado a ler e estudar. Vai ser importante Bacana. para a gente aqui, vai ser importante. Para terminar, Alexandre, o que você diria como top 1, top 2 ou top 3, não sei, da distância entre o ideal e o que as empresas têm praticado na realidade, no dia a dia do Brasil, né? Na nossa realidade, de vendas de média e alta complexidade. O que mais falta? Onde que as nossas empresas, nossos executivos, nossos vendedores estão mais distantes de executar de tudo isso que a gente falou hoje, do que a gente não falou e está no livro também? O que você colocaria como os principais? Eu acho que quando eu olho, eu vou olhar para os dois lados, tanto para o lado da empresa quanto para o lado do vendedor. Tá. O lado da empresa está na sua preparação. Então, assim, muitas elas não têm os processos adequados, não adota a metodologia que fala com o mercado que ela quer atuar. Os pipelines delas são completamente distorcidos em relação àquilo que ela vai controlar. O uso de ferramentas é muito aquém do que deveria ser. Às vezes ela tem 10 ferramentas, ela só precisa de uma, e ela não usa nenhuma direito.
Entendeu? O modelo de gestão deles não fala com o negócio, eles não sabem exatamente quais são os economics daquela organização, ou seja, onde está real a minha receita aqui. Né? Então, eu vou fazer até uma outra dica. Leia o Jim Collins. Leia Jim Collins. Tá? E aí você vai entender o que é isso, o que é o ouriço lá, que faz muito sentido aquilo. E aquilo ali é para os empresários, para os executivos olharem aquilo. Se você não, aí você não treina, isso está no relatório da RD Station, no panorama das vendas e marketing do ano passado. E lá eles dizem, as próprias empresas dizem que 70% delas não atingiram seus objetivos nos últimos 3 anos. 3 anos sem atingir as metas de vendas. E eles elencam isso tudo. Não treina, não tem método, pipeline é ruim, CRM é ruim, elencam isso tudo. Eles sabem o que fazer. Mas há um próprio conflito na solução que eles dão para o que ele entende. Então, eu disse isso aqui tudo que eles reconhecem, né? E aí eles dão a seguinte solução: o que eu vou fazer para melhorar no próximo ano? Vou aumentar a automação, vou aumentar a IA. Muito bom. Assim, fica muito complexo. Até porque se você olhar hoje, tá todo mundo, ele vai trabalhar aqueles 5% do mercado, né? Contra todo mundo que está fazendo exatamente a mesma coisa que ele. Então está todo mundo competindo igualzinho, no mesmo ambiente, no mesmo mercado, com as mesmas IAs, com o mesmo pitch, com o mesmo copy, com o mesmo criativo, tudo igual. Então, assim, o que a gente pode esperar de resultado? Né? Então, a gente já sabe o Igual. que vai acontecer pelo quarto ano. E Perfeito. aí, as empresas também têm uma outra culpa grande. Assim, eu entendo que a área de vendas é a locomotiva das organizações. É o sangue que circula na nossa vida. Sem sangue, a gente não circula. É o que gera receita. Tá? Então, vendas, a gente não pode olhar só como uma função, a gente tem que olhar ela como um fenômeno organizacional. Tudo que a empresa faz reflete em vendas. Concorda comigo? Sim. Então, assim, tudo, como ela se mostra para o mercado. Então, assim, se todo mundo, os empresários passarem a entender isso, ele começa a enxergar que tipo de profissional ele quer representando a organização dele. Aquilo que a gente falou lá no início. Então, ele tem que buscar esses profissionais. Eu tenho um exemplo muito bom, não vou dizer qual é o nome da empresa, mas é uma empresa de engenharia grande, de infraestrutura, que fatura 1 bilhão por ano. Tá? Eu fiz a formação de vendas B2B dos vendedores. Todos engenheiros. Tá. Olha o nível de formação. Salário fixo deles, 25K mês. Fixo. Durante o intervalo que eu fiz um workshop, que estava separado em 2 momentos, né? 2 encontros, 2 dias, com uma separação de 40 dias de diferença. Nesses 40 dias, o que eu coloquei para eles nos 2 primeiros dias gerou um contrato de 200 milhões. Então, assim, pagar R$ 25.000 de salário fixo para você gerar negócios, contratos, dessa ordem é fantástico. Sabe qual é o ticket médio deles? 10 milhões. Dá para você contratar um vendedor de R$ 2.500 com formação para fazer esse tipo de negócio, sentar na Não. frente do vice-presidente lá de obras, lá, conversar com ele sobre investimento de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de reais? Claro que não. Tem que ter preparação. Então, já entrando já para os vendedores, vendedor tem que ter formação regular, graduação, pós-graduação em negócio. Se lá na frente quiser fazer um mestrado, faça um mestrado. Isso traz estofo, isso traz conteúdo, isso se diferencia do mercado. E é isso que vai fazer você chegar a outros patamares. Né? E a outra coisa que eu vou dizer é o seguinte, que é um dos propósitos desse livro Shift, ele tem 2, essencialmente. Um é ajudar a melhorar a dinâmica de negócio no Brasil diante disso tudo que eu falei. Né? A gente passa a ter um entendimento diferente de como é que acontece essa complexidade do mercado e eu te dou as ferramentas para poder lidar com essas ferramentas, com essa complexidade no mercado. E o segundo ponto é ajudar a criar uma carreira formal de vendas. Quando a gente olha para o Brasil, a gente não tem uma carreira formal de vendas. A gente tem uma pessoa sendo vendedor, porque não serviu para nada, vendedor negocia até a mãe para fazer negócio, vendedor não estuda, todos esses existem. Vendedor engana, vendedor tenta me convencer a comprar algo que eu não preciso.
Tem que acabar com isso. E a gente tem que ter uma carreira grande e colocar um pouco da filosofia ali também, que é fazer certo, né? Para fazer o correto, para a gente ir mudando esses estigmas ao longo do tempo, porque lá atrás, esse vendedor falastrão que a gente estava. E todo mundo só quer ensinar o cara a ser um falastrão, é esse cara que fez a imagem do vendedor ficar assim. É um cara que mentia para dizer alguma coisa, na hora que o produto ia ser entregue, não era aquilo que ele tinha dito. Então, ele mentia para vender. Então, esse cara prejudicou muito a imagem de vendas aqui no Brasil. Então, a gente tem que refazer isso. Então, a ideia é a gente ter uma carreira que começa lá no SDR. Já imaginou? Se todo profissional de vendas pudesse saber assim, pô, vou começar como SDR, vou passar por um BDR, você depois um supervisor, um coordenador, você um gerente, você um diretor, eu vou chegar na carreira, na cadeira de vice-presidente como Chief Revenue Officer. Olha que fantástico. E ele tem essa trilha, sabendo exatamente quais são as competências que ele tem que desenvolver ao longo do tempo. Cara, isso ia ser fantástico. Quando você olha para fora do Brasil, isso existe, né? Então, os vendedores são olhados Sim. assim como as pessoas super importantes nas organizações, e são aquelas pessoas que vão trazer resultados, vão levar a organização a outros patamares. A Xerox era assim. Era incrível isso. Você vai numa IBM, é assim. Hoje, uma empresa que pega muito isso é a TOTUS. A TOTUS é assim, a área de vendas é que comanda aquilo, porque sem isso não tem sangue circulando na empresa. Não dá para pagar nada, não dá para pagar conta. Então, o ideal é que a gente faça com que os empresários olhem a estrutura, olhem com cuidado a formação dos vendedores, olhem com cuidado os seus critérios de recrutamento, seleção e remuneração. E para os vendedores, preparem-se. Se vocês quiserem ser buscados no mercado, vocês têm que fazer por onde? Preparem-se, estudem, gerem conteúdo, criem reputação, mostrem na realidade que você entende muito bem daqueles segmentos que você está atuando. Assim, óbvio que não Acho que é é isso. novidade para você, mas do que eu entrevistei até agora é muito louco isso, porque esse tema valorização do profissional de vendas, carreira, mesmo lá no início, né, que a gente falou de gerar conteúdo e tal, é zero, né? É quase É zero. zero. Todo mundo, o foco principal é metodologia, tecnologia, CRM, o processo, etc. E por que não vende? A culpa é do processo, a culpa é muito pujante, o fear of missing out, né? O FOMO, onde está todo mundo fazendo, contratando a última solução de AI e eu tenho que investir nisso. E o vendedor está sendo esquecido nesse processo. Cara. E ele continua correndo. Quanto tempo vocês veem? Ele continua correndo atrás da mesma coisa ali, não consegue chegar, né? É isso Todos aí. eles ali. A Todos eles correndo sensação atrás da é mesma essa. coisa. Exatamente, Porque exatamente. eles não olham para nada disso. Eles não olham para o que é relevante. Eles olham para o que é commodity. Eu digo assim, a IA hoje é o antigo pacote Office. Sim, Não é isso? É o antigo exatamente. pacote Office. A IA Não, é o pacote Office. Então, assim, o cara só olha para a ferramenta ali, para o pacote Office. Ele não olha para esse lado. Na última SXSW se falou muito sobre isso, né? Sobre o humano junto com a IA, né? sim, E as sim. pessoas estão esquecendo disso. Tá? Assim, tem uns absurdos que as pessoas falam, ainda mais num país como o Brasil, você escutar alguém falando que tem que. Olha, essa mesa aqui estava cheia de vendedores, eu demiti todo mundo, botei tudo agente de IA. E aí você está Pois vendo é. os problemas. Você está vendo os problemas até agora, e eu levantei outros casos, tá? Da Anthropic, agora, gerenciando uma loja pequenininha, em 10 dias deu um prejuízo de US$ 13.000. Comprou um monte de coisa que não devia comprar, deu desconto, acabou com a margem, fez um monte de besteira, alucinou pra caramba. Então, assim, humano. E outra coisa, tudo que eu falei aqui de relacionamento e confiança não vai acontecer com a IA. Sim, não. Não, não vai Óbvio. acontecer. Não tem... Trata bem o teu vídeo, porque o medo dos empresários é o seguinte: eu vou dar esse vendedor, ele vai ficar um cara que vai ficar conhecido, todo mundo vai querer comprar dele, ele vai querer ir embora. Trata bem dele que ele não vai embora. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Assim, Exatamente. Exatamente. só querer sugar o cara, uma hora ele vai embora. Agora, trata bem. Cara, esse cara é responsável por levar você para outro patamar. Se ele está ganhando R$ 1 milhão por mês, quanto que você não está ganhando? Ótimo, né? É tudo que eu quero, né? É tudo que eu quero como empresário.
Sandro, muito obrigado. Foi ótimo o papo, uma aula aqui, contribuiu bastante. Agradeço de verdade o seu tempo e a sua disposição em me ajudar aqui nessa nossa empreitada. Maravilha, cara. E fico aguardando aí as críticas ao livro, depois que você lê. Ah, vou ler sim, pode deixar, a gente mantém o contato aí. Tá bom, Rafael? Grande abraço, Valeu, cara. um Um abraço, abraço viu? lá no Alex, Obrigado. né, Henrique. Pode deixar, será dado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.